Tema de hoje: sim e não. Que tema mais esquisito esse. Sim e não. Eu quero falar um pouquinho sobre as ambiguidades da nossa vida e como nós podemos tomar as melhores decisões. Para isso, hoje nós vamos estudar um pouquinho de história. Se você estiver interessado um pouquinho mais da história bíblica, você pode procurar no nosso site os estudos que tivemos aqui no início do ano passado, falando sobre o Antigo Testamento, onde estudamos bastante da nossa história, e se você puder, principalmente os trechos onde eu trato sobre Josué e Juízes, você vai encontrar o período anterior ao que eu estou tratando aqui com você. Como você sabe, na história bíblica, Israel teve um tempo no Egito, eles eram escravos no Egito, e naquele momento de trabalho forçado do Egito, eles fogem de lá, juntamente com Moisés. Aquele grupo se junta a tantos outros grupos no deserto, grupos que já estavam em Canaã, e se junta, e ao longo do tempo vai se formando uma nova nação. Com Josué, eles tomam conta daquela terra, se organizam naquela terra, e o que é interessante nessa nação é o seguinte: uma nação inteira que não tinha rei. Como que funcionava? Funcionava o seguinte: todos seguiam a lei do Senhor. E a lei do Senhor guiava tudo, orientava tudo. A lei os ensinava a serem justos, a lei os ensinava a repartir o que tinham, a lei determinava as questões de renda, a lei determinava que se ao longo dos anos a sua família perdesse bens e perdesse terrenos por más negociações, a cada 50 anos retornaria todos aqueles terrenos para a sua família novamente, para que todo mundo tivesse a mesma chance de crescer. Imagine você viver numa nação onde você não paga nenhum imposto. Imagina, era isso a nação de Israel. Que todo o seu dinheiro é seu. Tudo que você produz é seu. Eles tinham entre si sistemas sociais que sustentavam as questões de necessidade. É interessante que nas necessidades deles, eles estendiam necessidade até ao estrangeiro, ao transeunte, aquele que de passagem, ou fugitivo, ou refugiado, passasse pela sua nação. Eles tinham um fundo que era feito com os dízimos, para isso eram os dízimos, para os órfãos, viúvas e os estrangeiros que ali estivessem, gente sem condição de produzir renda, de modo que eles não passassem fome ali na terra de Israel. E diz ali, um texto bíblico: para que não haja pobre entre vós. Que maravilha de nação era essa! Mas essa nação só funcionaria se todos seguissem a lei do Senhor. Como é que fazia isso? O que fazia é que eles tinham um grupo de pessoas chamado levitas. Os levitas, diferente do que a igreja evangélica hoje pensa, que são cantores, né? Os levitas eram os homens e mulheres que, dentre uma das funções levíticas, tinha aqueles que eram os itinerantes, que saíam de cidade em cidade, ensinando a lei do Senhor. No livro de Esdras, você vê esse um momento em que Esdras lê o trecho da palavra de Deus, depois o pessoal senta-se em grupos e os levitas estavam ensinando e detalhando a palavra de Deus ali para aquele povo. Era isso que eles faziam nas cidades. Assim, todo habitante de Israel conhecia a lei do Senhor graças ao ministério dos levitas. Foi aí que tudo ruiu, quando os levitas abandonaram o seu ministério. Na verdade, o povo de contribuir, porque pararam de contribuir. Os levitas que tinham família não tinham como se sustentar e precisavam trabalhar na terra. Como eles trabalhavam na terra, deixaram de fazer as suas viagens, deixaram de ensinar o povo. A lei do Senhor começou a enfraquecer na mente do povo. O povo começou a se desviar dos caminhos do Senhor. E porque eles se desviaram dos caminhos do Senhor, nada mais funcionava naquela nação. Até um ponto em que essa nação decidiu: nós precisamos de uma proteção, e essa proteção, nós precisamos que ela seja feita através de um exército. Nós queremos um exército, portanto, precisamos de um rei. E o povo decidiu que tivesse um rei, e escolheram ali, Deus escolheu para eles o Saul. Depois de Saul nós temos Davi, e depois de Davi nós temos Salomão. Essa é a história de Israel. O que acontece é que no período de Davi, foi um período muito bom para a nação. Porque Davi, ele tinha um sistema de governo muito leve.
Davi já tinha um exército quando ele assumiu a nação. Portanto, a nação não tinha uma máquina administrativa muito grande para sustentar. Se você ver, por exemplo, quem era a corte de Davi, eram poucas pessoas. Aquilo era suficiente e necessário para se dirigir e guiar uma nação. Então, a nação andava bem com Davi. A nação tinha uma boa experiência ali com Davi, por isso que Davi é considerado um rei justo. Ele não sobrecarregou o povo com os impostos, ele protegeu o povo, não criou uma máquina estatal muito pesada, e assim foi. E o que era esperado desses reis? Que eles mantivessem esse padrão de Davi. Fizeram isso? Sim e não. Começou. Já a partir do próximo que assume o governo, que é Salomão. Nós vamos ler um pouquinho sobre a vida de Salomão e tirar dali algumas lições para a nossa vida, mas dando continuidade a essa história, quero fazer uma leitura com vocês em 1 Reis, no capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 20 em diante, e eu peço que você acompanhe longas leituras que vou fazer aqui com vocês. Começando por essa, diz assim: o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Quando se fala reino, entenda-se cidades. Eram cidades muradas, que tinham um exército próprio ali daquela cidade, que defendia aquele território. E isso já era considerado um reino. Normalmente cidade em torno de 10, 15 mil pessoas, o que era grande para a época. Hoje em dia nós temos mega cidades e é bem diferente essa situação nossa hoje. Mas Salomão, então, governava sobre eles também. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum. Pera, vamos parar um pouquinho. Ontem eu perguntei para minha esposa, falei: querida, para você fazer um pão de manhã, fazer bolo à tarde, bolo à noite e algo mais, vai 2, 3 pães, logo mais, sobrar, quanto que vai? 2 quilos de farinha, você consegue tudo isso. Um tonel são 1.000 litros. Talvez em torno de, 60, 70 quilos. 30. Isso aqui era uma padaria. Diário. Daí já dá para você ver o tamanho da corte de Salomão, do funcionalismo público debaixo de Salomão, o tanto de serviços estatais debaixo de Salomão que eram. Continuando aqui. 10 cabeças de gado engordado em cocheira. Espera um pouquinho. Quando você lê aquela história do filho pródigo, o pai pega um boi gordo, que era suficiente para alimentar um vilarejo inteiro da festa que ele fez. Aqui são 10 cabeças de gado engordado em cocheira, e 20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Isso para um dia. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Uma pausa. Você tem 2 maneiras de ler esse texto. Uma, se você é do tipo que admira a riqueza, você vai falar: esse cara era poderoso. Esse cara, olha o poder, olha a riqueza dele. Eu, como vim de família pobre, eu fico pensando: quem pagou tudo isso? Continuando. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança. Cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Berseba. Vou comentar isso mais adiante. Salomão, porque o povo estava feliz. O povo estava feliz. Eu vou comentar isso adiante. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Detalhe, não havia guerra no tempo de Salomão, mas tudo bem. Todo mês, um dos governantes distritais
fornecia provisões ao rei Salomão e todos os que vinham participar de sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as cotas de cevada, de palha para os cavalos de carros de guerra e para os outros cavalos. Salomão era um bom rei? Sim e não. Porque ele tinha uma máquina administrativa muito pesada. Daria para se fazer uma máquina administrativa mais leve? Sim. Mas Salomão não queria isso. Porque o modelo de governo de Salomão se inspirava no Egito. E o Egito era ostentação e riqueza e grandeza. Tudo era megalomaníaco ali no Egito. E esse era o modelo que Salomão estava copiando agora para a Palestina. Existe um lado obscuro no governo de Salomão. Mas isso passa despercebido porque o povo estava feliz. Cada um tinha a sua videira, a sua figueira e segurança. Cada um tinha ali a sua casinha, né? Tinha lá a sua árvorezinha, dava para plantar, então o povo estava feliz. Dá esse espaçozinho de terra para o povo, é suficiente para que eles ficam felizes e não vão reclamar do governo. É a versão israelense da política do pão e circo. A política do pão e circo, para quem não sabe, era um modo com o qual os romanos lidavam com a população em geral. A ideia dos romanos era o seguinte: Roma estava sendo cada vez mais populosa, portanto, aos arredores de Roma haviam guetos, becos e pessoas vivendo em condições difíceis ali dentro do Império Romano. Então, uma das coisas que o governo romano fez, a ideia do governo romano era a seguinte: dê ao povo festas. É interessante, a cada 3 dias na semana, 2 deles tinham festas. Tinham corridas para você ver, tinham lutas para você ver, o povo tinha diversão o tempo todo, e mais, o governo distribuía para o povo também farinha de graça, para o povo fazer pão. Então, dá pão e circo para o povo, que o povo feliz não vai pensar em fazer revoltas sociais, porque estão felizes, e quando está feliz não se faz revolta. Pão e circo é isso, dê isso ao povo e ele vai ficar feliz dizendo que o governo é bom. Nós temos a nossa versão tupiniquim de pão e circo também no Brasil, não temos? Basta você ver, por exemplo, que é isso que os governantes fazem, por exemplo, quando eles passam a fazer obras públicas exatamente no ano de eleição. Você nunca percebeu isso? Nunca percebeu isso? Vamos lá, gente, é qualquer governo. Não, mas tal governo era bom. Bom por quê? Porque construiu isso. Eu te pergunto, quando ele construiu? No ano da eleição. No ano da eleição. Sem contar aqueles que constroem no ano da eleição, com o seguinte detalhe: não termina a obra, porque tem que votar em mim para eu terminar. Porque se não votar, vai ficar assim, ó. Pão e circo. Eles vão lá, asfaltam a rua da sua casa e você fica achando que o governo é bom. Põe até a faixa junto com outras pessoas lá na sua rua. Agradecemos ao vereador e ao prefeito fulano de tal. Parece Santo Expedito dos nossos dias, né? Pela graça alcançada. Parece Santo Expedito. Como se o dinheiro tivesse saído do bolso do cara. Eu não aguento essa satisfação, eu sou honesto com vocês. Eu acho um absurdo que me ouçam os vereadores da nossa cidade. Eu acho um absurdo quando vocês colocam essas faixas nas ruas, porque você não fez isso com o seu dinheiro, você fez com o meu. Você fez com o nosso dinheiro e não fez mais do que a sua obrigação em fazer alguma coisa para a cidade. Sua obrigação. Não estamos aqui para bajular ninguém. Você que paga o imposto, paga o salário do cara e o cara que leva a fama? Eles é que deviam falar, agradecemos a população, que está pagando tudo certinho. Mas o povo todo vê isso? Sim e não.
Porque tem gente que não quer ver. Inclusive vota no candidato que antes criticou. Alguns de vocês já saíram na rua pintado de verde e amarelo, tiraram alguém da presidência e depois o cara está lá no Senado. Mas isso é democracia. E a gente respeita opiniões diferentes da nossa. Isso chama-se ambiguidades. Nós precisamos notar essas ambiguidades que também vai aparecendo na vida de Salomão. Porque nós ficamos assim, pasmados, por exemplo, com a construção do templo. O templo é a obra do governo de Salomão. É a marca do seu governo. Então, foi exatamente na construção do templo que ele, entenda a minha expressão, se amarrou com o povo. Porque o templo era feito para adoração ao Senhor. Mas foi construído por um monarca que colocou altos impostos sobre o povo. O auge desse momento é o momento em que a Arca da Aliança é levada para dentro do templo. Porque o que tinha dentro da Arca da Aliança? As tábuas da lei. Que coisa! A lei era a base daquele movimento, daquele sistema tribal que era igualitário, que todo mundo tinha possibilidade de crescimento. Não era um comunismo, mas todo mundo tinha a mesma possibilidade de crescer. Não haviam discrepâncias sociais durante o sistema tribal antes de se ter rei em Israel. Aliás, mesmo durante o tempo de Saul ou do tempo de Davi, não havia essas discrepâncias muito grandes, mas no tempo de Salomão, aí sim havia aquela nata de gente ricaça e aquele mar de gente pobre. Agora a lei colocada dentro da Arca da Aliança estava dentro de um templo para coroar um rei com seu sistema monárquico, com impostos altos sobre o povo e uma forte discrepância econômica na nação. Momento ambíguo, que, apesar de tudo isso, teve um forte despertamento religioso no povo. Isso é bom? Sim e não. Sim, porque o povo passou a buscar Deus. Eles ali vendo o templo, cantaram, cultuaram a Deus, abriram o seu coração, Deus se manifestou com sua glória, abençoou o povo estava feliz, mas não porque esse era o pão e circo da religião. Aqui a religião ela está casada com o governo, porque quem preside aquele momento é o rei. É interessante notar, se você estudar um pouquinho de história moderna, você vai encontrar um cara chamado Hitler. E uma das coisas que o Hitler falou dos pastores, e aqui eu estou falando dos pastores protestantes, da Alemanha, ele os chamou inclusive de cãezinhos, que abanavam o rabinho para ele. É de Hitler a frase que diz o seguinte: eles são fáceis de ser comprados, basta você dar alguns favores para eles, que eles logo abanam o rabinho para você. Quem disse isso foi Dietrich Bonhoeffer, um pastor que, se um dia você puder ler a história dele, é fantástica a maneira como ele enfrentou e confrontou o sistema de Hitler. Morreu, assassinado pelo sistema nazista. Isso que Hitler falou não é diferente de alguns apóstolos e pastores que eu conheço na nossa região, que vivem mamando nas tetas das prefeituras por aí. Nos tempos de Salomão, houve um despertamento de culto para Deus, mas alguém estava levando vantagem nisso tudo. No caso, Salomão e seu governo. Porque fazendo isso, soaria para o povo que aquele rei, ele tinha a aprovação de Deus na sua vida. Vamos ver mais algumas ambiguidades. Na própria construção do templo, 1 Reis, capítulo 5, versículo 10 e 11, diz assim: assim Irão, e ali o parênteses é meu, é um aliado dele, rei de Tiro, se tornou fornecedor de toda a madeira e cedro e de pinho que Salomão desejava. E Salomão deu a Irão
20.000 tonéis de trigo para suprir de mantimento a sua corte, além de 20.000 tonéis de azeite de oliva puro, era o que Salomão dava anualmente a Hirão. Você vê o seguinte, toda aquela construção que era linda, feita de cedro, madeira da melhor qualidade possível, era feito com um produto importado. E esse produto importado, como é que ele era pago? Quem é que fornecia o pagamento? Nós vimos ali, trigo e oliva. Ai dos camponeses. Certamente o peso ficou sobre a parte mais pobre daquela nação. Mas não era para o templo de Deus? Não era para construir um templo para Deus? Gente, se fosse só isso, seria uma maravilha. Era para construir o templo? Sim e não. Porque se a gente pesquisar uns outros textos da Bíblia que seguem, como por exemplo 1 Reis 9, segue comigo a leitura, versículo 15 diz assim: o rei Salomão impôs trabalhos forçados. Uma pausa. Se fosse uma coisa gostosa, tivesse todo mundo assim, oh, aleluia, vamos fazer para Deus, não precisava ser forçado. Concorda comigo? Vamos ver o porquê. Impôs trabalhos forçados para que se construísse o templo do Senhor. Se parasse a frase aqui, a gente até entendia. Está querendo fazer algo para Deus, vamos unir a nação está preguiçosa, vamos forçar esse povo, porque vamos colocar Deus no centro da nação. Maravilha se parasse a frase ali, mas não para. Impôs trabalho forçado para que construísse o templo do Senhor e também o seu próprio palácio. O Milo, que era um grande aterro, ou seja, um lugar muito feio que havia e virou um lugar lindo, maravilhoso, um jardim maravilhoso. O muro de Jerusalém, nota que é tudo lá na capital, é tudo lá onde é o Distrito Federal deles. Bem como Azor, Megido e Gezer, cidades que eram, esse parênteses é meu, cidades que eram do seu próprio uso. Você sabe que Salomão, num dos seus acordos políticos, que os acordos políticos eram feitos através de casamentos. Então, por que se fazia através de casamento? Porque mulher era comprada naquele tempo. Mulher era propriedade do homem. Então, o homem compra a filha do outro para se casar. Mas, por ser sangue do outro, aquele outro faz um acordo com você. Por isso, Salomão se casou o quê? Com a filha do faraó do Egito, que era a maior potência da época. Ora, o faraó do Egito viu lá uma terra chamada Gezer, por exemplo, viu aquela cidade, mandou o seu mega exército lá, destruiu a cidade toda, matou todos os habitantes, pegou a cidade agora toda deserta e deu de presente de casamento para sua filha. Que lindo, né? E Salomão agora estava reconstruindo a cidade, para quem? Para a filha do faraó. Mais textos bíblicos. 1 Reis 6, 38. Salomão levou 7 anos para construir o templo. 7:1. Salomão levou 13 anos para terminar a construção do seu palácio. Me parece que o palácio dele era maior que o templo, né? Salomão fez também um palácio como esse, que durou 13 anos, para a filha do faraó, com quem tinha se casado. Como era filha do faraó, a obra tinha que ser faraônica, né? Mais ambiguidades. 1 Reis 5, versículo 13 e 14, diz assim: o rei Salomão arregimentou 30.000 trabalhadores de todo Israel. Ele os mandou para o Líbano em grupo de 10.000 por mês. Eles se revezavam, passavam um mês no Líbano e 2 em casa. Adonirão, você conhece, cara? Quase. Conhece? Adonirão chefiava o trabalho. Quem era esse Adonirão? 1 Reis 4, versículo 6, fala: Adonirão, filho de Abda, chefe do trabalho forçado. Portanto, se Adonirão comandava isso aqui era um trabalho forçado. Continuando a leitura em 1 Reis 5, 17,
por ordem do rei, retiravam da pedreira grandes blocos de pedra de ótima qualidade para servirem de alicerce de pedras lavradas para o templo. Trabalho forçado era escravo? Sim e não. Não porque era proibido o trabalho escravo em Israel, mas sim porque essa era a forma que eles estavam pagando seus impostos com o seu trabalho. Você enviava os seus filhos para trabalharem na pedreira de graça para o rei um mês inteiro, como parte do seu imposto anual que você tinha que pagar para o rei. Diríamos que era uma escravidão meio mascarada. Agora, pensa você, o que você acha de seu filho entre 12 a 20 anos de idade indo trabalhar numa pedreira? Você acha que poderia acontecer algum acidente? Você acha que a coisa era bem segura? Ah, mas era Odebrecht contando, fazendo os estádios da época, não é? Com toda a tecnologia que a gente tem, leis do trabalho que a gente tem hoje, quantas pessoas morreram no Brasil nas construções dos nossos estádios, imagina nessas pedreiras. E isso era forçado. Salomão, ele estava fascinado por grandes construções. Ele deve ter passeado aqui pelo Brasil em época de eleição. Porque começa um monte de obra para dar pão e circo para o povo e assim continuar com a aprovação popular e se manter no poder. Mas tem mais ambiguidades. 1 Reis 9, 26, fala assim: o rei Salomão também construiu navios em Ezion-Geber, que fica perto de Elate, na terra de Edom, às margens do Mar Vermelho. Por que ele construiu uma frota de navio? Já que navio naquela época não era navio de guerra. Não haviam armamentos para isso naquele tempo. Navio não era um objeto para isso, não era usado para isso. 1 Reis 10, 22 responde para a gente. O rei tinha no mar uma frota de navios mercantes juntos com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e pavões. Para que macaco e pavão? Você acha que cada israelita tinha um mico-leão dourado no seu ombro? Ou esse era um comércio de luxo? Você acha que esse comércio favorecia a toda a população ou só aos ricos da corte ou como presentes aos governantes, que por sua vez também traziam presentes caros para ele? É o que nos revela 1 Reis 10, de 25 a 29. Me permita essas leituras longas, mas é para a gente entender bem o contexto. Porque eu estou aqui quebrando um paradigma, né? Porque todo mundo idolatra o Salomão hoje em dia. E eu estou querendo mostrar um outro lado da moeda. Versículo 25. Ano após ano, todos os visitantes traziam algum presente. Aqueles que vinham, né? Grandes embaixadas de outras nações que vinham ter com Salomão. Utensílios de prata, de ouro, mantos, armas e especiarias, cavalos e mulas. Salomão juntou carros e cavalos, possuía 1.400 carros e 12.000 cavalos, dos quais mantinha uma grande parte nas guarnições de algumas cidades e outra perto dele em Jerusalém. Aquelas cidades dele, que era de uso pessoal. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, o cedro tão numeroso como as figueiras bravas de Cefelá. Os cavalos de Salomão eram importados do Egito e da Cilícia. Olha só, cavalo importado agora. O negócio era onde os fornecedores do rei os compravam. Devia ser assim, cavalo diferente, né? Patas traseiras rebaixadas, né? Arreio esportivo, né? Importavam do Egito um carro por 7 quilos e 200 gramas de prata e um cavalo por 1 quilo e 800 gramas e os exportavam a todos os reis dos hititas e dos arameus. Aqui dá para a gente entender como ele recebia essas grandes equipes diplomáticas. Dá para entender também porque aquela comida toda e aquela soberba toda do seu governo. Economicamente isso era bom? Sim e não. Sim, porque
de um lado era, entenda bem, de um lado economicamente era perfeito, porque importação e exportação provoca abertura de mercado. Para crescer uma economia de um país, isso é necessário, porque você aumenta o comércio, circula mais dinheiro, a economia em crescimento é isso. A economia de um país tem muito a ver com importação e exportação, e o Salomão já estava vendo isso lá naquele tempo, nota 10 nesse sentido. Mas quem é que poderia comprar? Era toda a população? Nada. Aliás, Jerusalém estava ficando lindíssima, com muitas construções ao seu redor, mas o resto da nação, principalmente a região norte da nação, estavam ficando pobres. Faltava equidade, faltava equilíbrio. Aqui se está formando uma nobreza que está mamando o leite que o povo está produzindo. A máquina estatal de Salomão está pesadíssima. Ele tinha um exército enorme, sendo que não tinha guerras. Ele tinha o comércio exterior, exportação, mas isso forçou a população do campo a trabalhar mais, sem ganhar mais por isso. Como é que a gente sabe? Porque a população do campo, aqueles lugares não enriqueceram, nem tiveram infraestrutura melhorada. Em outras palavras, as ruas iluminadas eram só no centro da cidade, o asfalto bonitinho era só perto da prefeitura. Tudo que era longe, distante, periferia, era abandonado. A corte enorme e toda aquela pompa para impressionar as nações vizinhas gerava uma despesa enorme. Tem uma nação que eu conheço que é mais ou menos assim também, não é? É verdade? Tem tanto deputado, tanto assessor, tanto dinheiro gasto para isso, para aquilo, a gente não vê resultado. A gente não vê resultado. Eu vou contar uma coisa para vocês. Teve uma cidade aí que talvez vocês conheçam, uma vez, que ficou interessante, porque de 21 vereadores da cidade, 14 foram presos. E aí eu me lembro que eu fui no meu cabeleireiro, gente muito boa, meu cabeleireiro, gente boa demais. E ele falou, rapaz, você viu isso, tal, o que você acha? Eu falei o seguinte, mudou alguma coisa para você esses dias? Ele falou, não. Eu falei, Então, eu fico pensando se nós precisamos de tudo isso, se a nossa máquina estatal não está pesada demais. Não digo tanto das questões de cidades, mais ainda as nossas questões federais, que vocês estão acompanhando bastante pela televisão, as votações que os caras fazem, que eles quando vão ser eleitos, eles vão para ser o seu representante. Eu te pergunto, se as últimas votações que tivemos para tirar um bandido do poder, se elas representam você. Porque eles disseram que não, que está tudo bem ele continuar no poder. Então, Israel estava ficando assim. O culto a Deus antes era uma arca andando no meio do povo. Na época de Davi, era uma tenda com a arca lá no meio. E o povo todo cantando ao redor. Faziam romarias e passavam por lá só para ver a arca e cantar para Deus. Inclusive, Davi chegou a fazer cânticos para o povo, vir cantando nas procissões. Era esse o culto a Deus. Nos tempos de Davi e nos tempos de outrora, quando a arca caminhava no meio do povo. Agora a arca estava confinada num templo luxuoso. Isso não se parecia mais como representatividade do Deus que os tirou do Egito. Isso não se parecia mais. Mas para manter a diplomacia, terras de Israel eram doadas para outras nações, para que as outras nações fizessem embaixadas ali. E como você sabe, terreno de uma embaixada pertence a outra nação. A embaixada brasileira nos Estados Unidos é terreno nosso. A embaixada americana aqui no Brasil é terreno dos Estados Unidos, é uma doação que a nação faz. Portanto, o que se faz dentro daqueles metros quadrados segue a lei dos Estados Unidos. O que se faz nos metros quadrados da embaixada brasileira nos Estados Unidos segue as leis do Brasil. É assim. Portanto, as outras nações fizeram as suas embaixadas em Israel, e nessas embaixadas era permitido cultuar outros deuses. Imagina um vilarejo pobrezinho, e uma das esposas de Salomão ganhando um terreno e fazendo a embaixada dela ali, e o templo dos deuses dela, ou os altares dos deuses dela,
chegando aquelas caravanas de ricaços, não é? Porque afinal de contas eram das princesas, para fazerem culto àqueles deuses. Imagina o pessoal do vilarejo, vendo o povo rico chegando, aquele outro Deus, começaram a seguir aqueles deuses. E assim, a nação de Israel já não seguia mais o único Deus. É isso que a Bíblia fala, que as mulheres de Salomão lhe perverteu o coração. Foi nesse sentido. Parece que Salomão, de sábio, virou louco. No final da vida de Salomão, a gente vê algo. Eu chamo de o fator Roboão. Roboão era o filho de Salomão. Após a morte do Salomão, eu fiz as contas e, sabe em época de eleição, que tem o índice de rejeição? Sabe qual foi o índice de rejeição de Salomão? 83,33%. 83,33% da representatividade da nação, ou seja, 10 de 12 tribos, desaprovaram algumas ações do seu governo e não quiseram dar continuidade. No fim do governo de Salomão, a sua popularidade era baixíssima e seu índice de rejeição era altíssimo. E assim que Salomão morreu, há uma convocação de uma assembleia nas terras do norte, que são as terras menos favorecidas. E convidaram o filho de Salomão, o Roboão, convidado. Convidado, inclusive, para dar continuidade ao governo. Falou, você vai assumir agora o governo do seu pai. Só que nós queremos fazer uma aliança com você. É o seguinte, você continua no reinado, você segue o governo do seu pai, mas abaixa o imposto, não está dando. Está pesado demais. Diminua os trabalhos forçados. As famílias estão sofrendo. Faça mais divisão de rendas. E o que acontece? Salomão se recusa e ameaça o povo com mais repressão ainda. Há governos que são assim, eles tentam controlar o povo pelo medo. Às vezes isso funciona, mas algumas vezes, como nesse caso, o tiro saiu pela culatra. Um rei que não ouve o povo é rejeitado. Uma autoridade só tem sentido ser obedecida se ela está trazendo benefícios para o povo. Esses separatistas do norte se unem. Eles se organizam e não mais seguiam a família de Davi. Agora o reino do norte havia se organizado, e é interessante que o reino do norte continua com o nome, Israel. O nome de Israel fica com o reino do norte. Formam um outro reino. Porque para eles, o sul, que era Judá, é que tinha se desviado. Em outras palavras, Deus de Israel é o Deus libertador, é o Deus que tirou do Egito, é o Deus que nos livrou da escravidão para trazer para uma terra que manda leite e mel, e não uma terra para a gente trabalhar como escravo para sustentar essa turma toda, essa corja toda de política que a gente tem na nossa nação. E então se desmembraram naquele momento. Judá estava se desviando dos princípios iniciais daquela nação. Algumas ambiguidades que a gente vê nas decisões de Salomão, a gente começa a trazer para a nossa vida também. Vocês estão entendendo essa questão do sim e do não? Porque algumas coisas na vida da gente também parecem ser boas. Vamos pensar na de Salomão. Ele tinha sabedoria? Sim e não. Porque parece que ele não usou tanto. Ele tinha dinheiro? Sim e não. Porque ele tinha baseado a um serviço escravo e forçando o povo a fazer isso por ele. Vamos pensar um pouquinho na nossa vida? Na nossa vida existem algumas coisas que nós precisamos analisar melhor. Por exemplo, crescimento profissional é bom? Sim e não. Porque pode fazer isso à custa da sua família. Porque aí você já não tem mais, entenda bem, aí você já não está mais em casa. Você vendeu a sua alma para seu negócio, para sua empresa. Porque quando você está em casa, você só está de corpo presente, porque o seu pensamento está lá na empresa. Prova disso, no jantar você saca o celular e fica lá. É trabalho, é trabalho. Como se o trabalho fosse mais importante que a família. Quero ver no final da sua vida, a hora que você estiver numa cama, já não aguenta mais andar e tudo mais, quem é que vai carregar você, quem é que vai trocar o teu fraldão, né? Quem é que vai te dar banho, vai ser o seu chefe que vai fazer isso para você?
Então, o que vale mais na nossa vida é a família. Então, toma cuidado com o crescimento profissional, não roubar você das coisas mais importantes da sua vida. Se dedicar ao trabalho traz crescimento? Sim. E não. Depende do que você vê como crescimento. Crescimento é só dinheiro? Porque aí o que você faz? Você gasta a sua saúde, torra a sua saúde para ganhar dinheiro. E aí, quando você estiver mais velho, você torra o seu dinheiro para comprar saúde. Besta. Tem outra palavra. Como dizia a elegância da minha avó. Dinheiro é bom? Sim. E não. Porque o dinheiro, a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Exato, mas sabe água se infiltrando? Tem um buraquinho na parede, a água começa a se infiltrar, aí ela vai encontrando o seu caminho, né? E o dinheiro tem esse poder de encontrar o caminho do teu coração. Meu irmão, a hora que ele chegar lá, vai transformando você, my precious. E um efeito meio Smeagol ou Darth Vader vai acontecer com você. Não, isso nunca vai acontecer comigo. Eu já vi muita gente assim. Aqui nessa comunidade, eu não estou pregando para outro povo. E já teve alguns que eu tive a liberdade de confrontar, porque era gente que eu conhecia há mais tempo e tive essa liberdade, me davam a liberdade. Um irmão que cresceu entre nós, um dia eu chamei de canto e falei, cara, eu preciso falar um negócio para você. Você está metido. Você está fresco. Sabe, panca de rico novo? Antes o cara pegava a xícara assim e tomava, agora é assim, né? Antes, beleza, vamos tomar uma tubaína, legal. Hoje não, hoje é um vinho chateau. Você é fresco. Você não é francês não, meu amigo. Você não sabe falar isso aí não. Oh, ela lá de Cachoeirinha, você é daqui de Cabo de Picuíba. Oh. A gente comia pão com mortandela, né? Nem mortadela, era mortandela, para. Então, cuidado. Aí o cara cresce financeiramente, tem até que mudar de igreja, né? Porque fica mal. Onde é que é a tua igreja? Osasco com aquela Picuíba. Já nem pode mais. Fama é boa? Sim. E não. Ela te dá influência, um certo poder, mas ela vem a custo da sua liberdade. Essas mesmas coisas que nós tanto buscamos, podem vir a ser para a gente a causa da nossa ruína. Então, meu querido, só um instantinho. Hoje nós estamos numa grande pregação sobre sucesso no mundo, não é na igreja, no mundo. Vai nas livrarias, poder para prosperar, poder para crescer, a mente criativa e tal, tudo mostrando a maravilha do sonho americano importado aqui para o Brasil. Uma coisa assim, de que o dinheiro é o tal, importante é você crescer na sua vida. Aliás, paulistano que tem isso, né? O cara, por exemplo, você chega e encontra alguém, por exemplo, e fala, e aí, meu, como é que você está? O cara fala, pô, meu, paulistano, né? Tem que falar assim, né? Aí, brother, pô, meu, estou trabalhando pra caramba, né? Assim, estou perdendo, assim, não estou aguentando mais, estou muito cansado. Aí o que você fala para ele? Não, é isso aí, luta pelos seus sonhos. Você quer que o cara morre? O cara está morrendo já. Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. Algumas vezes, a bênção, ela está em Deus não te dar o que você está pedindo. O teu próprio bem. A gente está acostumado, né? Conta a bênção, irmão. Aí vem, irmão. Aí sabe o que é? Eu pedi um negócio para Deus e Deus deu. Sempre é, eu pedi e Deus deu. Você nunca viu um testemunho assim falar, eu pedi e Deus não me deu. E foi uma bênção para mim. Onde foi que Salomão errou? Vamos ler na Bíblia.
1 Reis 11, 4 e 6 diz: à medida que Salomão foi envelhecendo, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de Davi, o seu pai. E dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente ao Senhor. Note essas duas expressões. Não era totalmente dedicado, não seguiu completamente o Senhor, como o seu pai Davi. Minha pergunta para você: o seu coração é totalmente de Deus? Você segue completamente o Senhor? É uma boa pergunta para você te responder. Agora, o erro de Salomão foi se desviar da lei do Senhor, certo? Que tal a gente ler a lei do Senhor? A lei que Salomão tinha. Até na lei havia um mandamento, que era que todo rei deveria fazer uma cópia do livro da lei para si, porque quem tinha a cópia do livro da lei eram só os sacerdotes. O rei deveria fazer uma cópia para si, para ler todos os dias, para aprender a temer o Senhor. Vamos ler um trecho do livro que Salomão tinha que ler todos os dias. Vamos ver? Deuteronômio, capítulo 17, do 14 em diante, diz assim: se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e tiverem tomado posse dela, continuando no texto, tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem por esse caminho. Em outras palavras, Deus está dizendo: nunca façam acordos com o Egito. Ele não deverá tomar para si mulheres. Se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre esta cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e cumprir fielmente todas as palavras dessa lei e todos os seus decretos. Isto fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. Vou repetir essa frase. Isso fará que ele não se considere superior aos seus irmãos israelitas. E que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Vontade de pregar isso no Brasil. Assim prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como dos seus descendentes. Salomão perdeu o temor do Senhor no seu coração. Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é a chave da sabedoria. Olha que coisa. O sábio perdeu a sabedoria. O sábio perdeu a sabedoria, porque ele não andou nos caminhos do Senhor. Meu irmão, palavra de Deus para você: nunca abandone os caminhos do Senhor. Nunca abandone seu amor à palavra de Deus, à lei do Senhor. As Escrituras, elas podem tornar você sábio. Sabedoria é uma coisa maravilhosa. Eu confesso para os irmãos, por favor, me entendam isso. O elogio que mais mexeu comigo na minha vida foi uma vez quando uma pessoa chegou para mim e falou: te acho um homem sábio. Aquilo mexeu tanto comigo, que eu falo isso com temor no meu coração. Temor mesmo, temor no meu coração. Porque ela se referia à minha prática das Escrituras. E eu acho que a melhor coisa que você pode ter na tua vida é a sabedoria de Deus na sua vida. É por isso que, entenda a expressão orgulho no bom sentido, igual quando você tem orgulho de um filho, no bom sentido da palavra. É por isso que uma das coisas que eu me orgulho na minha vida é ter lido a palavra de Deus desde a minha infância.
Aprendi a ler as Escrituras, aprendi a ler e escrever com 5 anos de idade na Bíblia Sagrada. Quando eu era criança ainda, aliás, de 5 para 6 anos de idade, eu já sabia de cor a ordem de todos os livros da Bíblia. Gênesis, Levítico, eu tinha decorado isso. Eu queria me dedicar à palavra de Deus. Antes da minha juventude, eu já tinha lido não só a Bíblia toda, mas o Novo Testamento algumas vezes. Amava a Bíblia Sagrada, como amo hoje. E hoje na minha vida, já na minha adultidade, eu estou vendo os frutos que eu colho na minha vida por ter me dedicado à palavra do Senhor. Meu irmão, você que cresceu na igreja, você que aprendeu a ler as Escrituras, você que aprendeu historinhas na sua escola dominical, não abandone os caminhos do Senhor. Eu vou lhe chamar a atenção para que você se julgue. O homem sábio julga a si mesmo. Você se julgue. Quanto da Bíblia tem em você? Se a gente acabasse com todas as Bíblias no mundo e vamos reescrever a Bíblia a partir do que a gente sabe aqui de cor, quanto que a gente teria? Quanto você lê as Escrituras ao longo da semana? Ah, Nésio, eu não tenho tempo para rede social. Você tem, né? E aí você só lê aquelas coisas assim tão profundas, né? Cheguei, kkkk. Bom dia, grupo. Leitura bíblica. Quantos textos eu li das Escrituras Sagradas aqui que talvez você nunca tenha lido. Ou se leu, passou despercebido. Não digeriu, não compreendeu, não conseguiu ler e reler. E são textos que na primeira leitura passa mesmo despercebido. Passa despercebido. Você vai perceber isso quando você lê várias e várias e várias vezes. Por isso que a sabedoria está no meditar da palavra de Deus. Texto de Timóteo, Paulo fala assim para ele: porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio. Note, as sagradas letras, as escrituras sagradas, podem tornar você uma pessoa sábia. A leitura das Escrituras pode fazer de você um homem sábio, uma mulher sábia. Já deu cabeçada na vida? Já tomou decisões erradas? Fez o que não devia? Sabe aquela expressão que você fala depois de errar? Ah, se eu soubesse disso. Pois é, as Escrituras poderiam te prevenir disso. Nossa geração é uma geração muito infantilizada. Nós gostamos de respostas prontas, imediatas. Isso é coisa de criança. A criança, ela não sabe dizer, ela não entende o ainda não, né? Pode tal coisa? Sim ou não? Ainda não. Não, pode ou não pode? Não, ainda não. Ele não entende o ainda. Como nós somos muito infantilizados, nós também muitas vezes queremos entender a palavra de Deus assim. E a sabedoria é coisa de adulto. A sabedoria, você tem que somar os prós e os contras. Tem muitos de vocês que quer mais a superstição do que a sabedoria. A sabedoria diz: vai buscar conselhos, faça contas. Eu pretendo comprar uma casa, vou ou não vou? Você quer sabedoria? Sabedoria te ensina, faça contas. Jesus falou: nenhum cara que vai construir uma torre, uma casa, ele primeiro tem que sentar e fazer cálculo. Jesus falou isso. Vai fazer conta, vai conversar com pessoas, vai entender com gente que entende desses negócios, vai ouvir uma multidão de conselhos, vai fazer isso. Mas nós não, nós somos supersticiosos. O que a gente faz? Vou comprar uma casa, pastor, devo ou não devo? Às vezes não é o pastor, né? Profeta, profetiza aí. Eis meu servo, a casa é tua, maravilha, vai lá e compra. Para. É na multidão de conselhos que é a sabedoria. Vamos ver três textos de Provérbios rapidinho aqui com a gente? Olha esses 3 textos. Na multidão de conselheiros há segurança. Na multidão de conselheiros há bom êxito. Na multidão de conselheiros está a vitória. Provérbios 11, 14, 15, 22 e 24, 6. Por que na multidão? Multidão no sentido de muitos, né? É nisso. Nos muitos conselhos. Porque você vai ouvir contradições.
Vai ter gente que vai falar, não, é isso aí, luta pelos seus sonhos. O outro falou, meu, pé no chão, peraí, o mercado não está tão bom assim, pode esperar um pouco mais. E aí, faço ou não faço? Vê os prós e contras. Entenda bem, no equilíbrio de tudo isso é que está a sabedoria. Vamos buscar a palavra de Deus dessa maneira, amém? Salmo 119, 105, um texto que eu decorei desde criança, lindo, lindo, diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Na versão que eu aprendi quando criança dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Provérbios 2, versículo 9 e 10 diz assim, então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem, pois a sabedoria entrará em seu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. Amém, queridos? Amém. Eu tenho um último texto para ler, fique em pé comigo, por gentileza. Se você está escrevendo, pode continuar sentado para terminar, por favor. É apenas uma orientação. Meu querido, você pode ser sábio. A minha dica para você é começar a ler as Escrituras de modo devocional. Por que devocional? Lembra da palavra devoção. Devoção. Algum cântico aqui, de repente, você já cantou e levantou suas mãos e falou, ah, Deus, como eu te amo. Ok, vou te falar que no Salmo 119, Davi faz isso com relação à palavra de Deus. Ele fala, como eu amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Ame a palavra de Deus. Amém? Ame. Ame ler as Escrituras. Ame ter tempo com Deus, comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Aí você vai encontrar o caminho de Deus. Vai encontrar a sabedoria de Deus, a palavra de Deus para a tua vida. O último texto que eu quero ler com você é o primeiro texto escrito no livro dos Cânticos, de Salmos. Eram textos para serem cantados pelo povo. Por que cantado? Porque assim ficaria didático. As pessoas memorizariam melhor, saberiam melhor a palavra de Deus. E esse texto é brilhante nesse sentido. É um incentivo para você seguir os conselhos da palavra de Deus e não qualquer conselho por aí. Vamos ler juntos Salmo 1, de 1 a 3. Diz assim, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Louva o Senhor. Agradeça a Deus por Ele ter falado com você. Sirva ao Senhor de todo o teu coração. Obrigado, Deus.